E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Doria, que é empreendedor digital, editor, autor. Bom, Pedro, você está com o seu livro novo, que é Fascismo à Brasileira, e a pergunta que eu queria te fazer é que mesmo tanto tempo depois do movimento integralista no Brasil, parece que esse espírito reacionário que estava um pouquinho guardado depois dessa abertura democrática, depois da ditadura militar, com a eleição do Bolsonaro, a gente viu muitas pessoas assustado muita gente. E eu queria saber a sua opinião, por que tanto tempo depois, principalmente com uma ditadura militar que foi tão sangrenta, as pessoas no Brasil, o brasileiro médio, ele ainda tem tanto autoritarismo dentro de si, e eu queria também saber a sua opinião, se, agora linkando com essa pergunta, né, com as eleições americanas, depois da eleição do Trump, respingou aqui no Brasil, também um presidente mais autoritário sendo eleito, e se agora a eleição do Joe Biden não é uma sinalização de novos tempos, de talvez um futuro mais democrático, mais pacifista no Brasil. Vamos lá, Laís. Primeiro, Bolsonaro é muito diferente. Bolsonaro é muito diferente da ditadura militar, tá? Para começar, a ditadura militar não era reacionária. Ela era uma ditadura, ela era autoritária, ela torturou barbaramente, ela era profundamente iliberal e antidemocrática. Mas ela não era reacionária. Bolsonaro é reacionário. Deixa eu trabalhar esses conceitos, porque é importante, inclusive, para a gente entender o bolsonarismo e a diferença do bolsonarismo para esse espírito autoritário militar que existe no Brasil. Tem uma coisa, o meu livro anterior, antes de eu escrever esse livro, eu escrevi um livro que é uma história do tenentismo, que é um movimento que começa em 22 com o levante dos 18 do Forte, em Copacabana, e termina em 1930 com a Revolução de 30, que leva o Getúlio ao poder. Tanto o Marechal Castelo Branco quanto o Costa e Silva, que são os dois primeiros ditadores militares, eles eram tenentes. Quer dizer, esse movimento dos anos 30, ele está, de certa forma, por trás das duas ditaduras que o Brasil viveu no século XX. Tanto a ditadura do Getúlio quanto a ditadura militar. Agora, tem uma coisa muito interessante no tenentismo, que é o seguinte: o espírito autoritário militar estava lá o tempo todo. Porém, aquele grupo de oficiais de baixa patente que fizeram levante e passaram revoltados a década de 20 toda, eles quando chegam nos anos 30 e um novo regime é estruturado no Brasil, com Getúlio na presidência, ainda antes do Estado Novo, é muito interessante porque tenentes vão para tudo quanto é lado. Você tem Luiz Carlos Prestes, que vira o principal comandante do comunismo no Brasil. Você tem tenentes que se tornam trabalhistas junto com Getúlio. O trabalhismo seria representado hoje pelo Ciro Gomes, né? Esse nacional-desenvolvimentismo de esquerda, que é o getulismo, que é o janguismo, que é o brizolismo, que é hoje... O Ciro representa muito bem. Você preste atenção nas coisas que o Ciro está falando. O Ciro é um herdeiro do Brizola perfeito. Você tem tenentes como o brigadeiro Eduardo Gomes, que se tornam homens conservadores e vão para o UDN, um liberalismo de direita, tudo mais. E você tem até alguns tenentes que vão se tornar profundamente conservadores. Você não tem nenhum tenente que vai ser integralista. Ou seja, nenhum dos tenentes vai ser fascista.
É muito engraçado, mas o único movimento dos anos 30 e movimento político nos anos 30, olha, tudo quanto é tipo de ideologia possível existia no Brasil nos anos 30. Muito mais variedade do que hoje. Os tenentes vão para tudo quanto é lugar. Você só não tem tenente anarquista e tenente fascista. Você só não tem essas duas coisas. E esse é muito o espírito do Exército Brasileiro. Isso tem muito a ver com o fato de o Exército Brasileiro nascer de uma corrente de pensamento francesa do final do século XIX, meio esquisita, que é uma religião cientificista, que é o positivismo. Então, para alguém que foi criado no regime militar como eu era criança durante a ditadura, eu entendo perfeitamente o que é. Era um troço... Era muito patriotismo, né? Muita coisa de 7 de setembro, Semana da Pátria é um troço importante pra cacete, é aquele bando de general sempre com suas medalhas todas, bandeira nacional, em se enfileirar no pátio da escola para cantar o hino antes de entrar. Tinha aula de USPB na escola e moral e cívica, que eram umas aulas de ser patriota, entendeu? Quer dizer, era uma coisa muito Brasil ame ou deixe-o. Mas tinha uma coisa de um Estado muito presente e de um Estado muito centralizador e um Estado que tinha uma ideia de Brasil que punha à frente e, com Figueiredo já não tanto... Mas antes, principalmente no início do governo Geisel e certamente no governo Médici, uma ideia de Brasil a qual você não podia questionar de forma alguma. Isso é conservador e autoritário. Conservador porque é aquela coisa careta, né? Aquela família papai, mamãe, filhos casal, heteronormativo, vai à igreja no domingo, igreja católica, evidentemente, todo mundo muito patriota, o pai trabalha de terno e gravata sempre, tal. Quer dizer, é aquela coisa caretésima. Mas não era grosseiro, não era... O que é ser reacionário? Ser reacionário é um pouco como se fosse o... Ser reacionário é você ter um passado imaginário, porque é sempre um passado imaginário idealizado ao qual você quer retornar. Entendeu? Você não quer que as coisas fiquem como estão e não mudem. Você quer voltar para aquele passado, para aqueles valores do passado. O que é o Brasil mais antigo que existe? O Brasil mais antigo que existe é o Brasil do século XVII. Por quê? Porque o Brasil do século XVI, o Brasil dos 1500, Portugal ainda estava ali, tipo, o que eu faço com esse troço aqui? Metade do século XVI não é nada. Aí eles fazem umas capitanias, fundam umas cidades, mostram uns governadores gerais, pegam um pau-brasil, começa a plantar cana, e quando começa a plantar cana, começa a ter uma ideia de o que vai fazer. O Brasil do século XVII é o Brasil que começa a nascer. Do recôncavo baiano até Pernambuco é agronegócio, é a primeira grande indústria agrícola do planeta. É uma grande plantação de cana-de-açúcar para exportar açúcar para a Europa, para o mercado europeu. E durante uns 60, 70 anos dá uma quantidade imensa de dinheiro para Portugal. E no Sudeste... era um Brasil bandeirante. Os paulistanos gostariam que fosse só um Brasil de São Paulo, mas na verdade meio que o Sudeste inteiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, era aquele Brasil que era um Brasil pobre, de homens que cujo pai era português e a mãe era índia, porque mulher não vinha para cá, mulher europeia, né? Então tinham que fazer família com as mulheres indígenas. Então era aquela família mestiça, que os homens pegavam um arcabuz enferrujado, arco e flecha, pé descalço e se metiam em bando no mato para transformar o mato em riqueza à força, domar aquele mato, entendeu? Mantinham o hábito tupi de ir atrás de indígenas inimigos, só que já não eram mais tupis, porque não comiam ritualmente os seus inimigos. Agora pegavam para se tornar escravos, né? Então é aquela coisa que o bandeirante é aquela coisa que é meio tupi, meio português, e tem essa coisa que aí sim é muito europeia de vou transformar esse mato em riqueza à força. Eu vou encontrar o Eldorado, eu vou encontrar a esmeralda, eu vou caçar escravo e eu vou
fazer esse troço. Presta atenção no como que Jair Bolsonaro fala de Brasil. O que é o Brasil para ele? Ele fala de indústria nacional, aquela tradicional indústria paulista? Ele nunca fala disso. Ele nunca fala de Fiesp, ele nunca fala... Presidentes brasileiros, desde os anos 50, falam de indústria nacional. O Bolsonaro não fala. Bolsonaro é preocupadíssimo com o agronegócio. O agronegócio é uma coisa que é uma obsessão do Bolsonaro. O agronegócio é o primeiro negócio brasileiro do século XVII. E o Bolsonaro olha para o mato e eu tenho que transformar esse troço em riqueza à força. É a cabeça do bandeirante. Só que a gente não está mais no século XVII. Então, no fim das contas, se você pensa na cabeça do Bolsonaro, os valores dele são valores importados do século XVII e impostos a fórceps no Brasil do século XXI. Isso é ser reacionário. É você ir para um Brasil remoto que não existe mais e, como se fosse possível, por isso que é idealizado, tentar impor a um país de vários séculos depois aquela fórmula que não funciona mais. Os militares pertenciam ao século XX, tá? A ditadura militar queria um Brasil industrial, queria... Eles não eram reacionários, eles eram conservadores, é diferente. Os integralistas tinham exatamente esse ideal de Brasil. Um Brasil agro, não urbano. Os integralistas tinham uma profunda desconfiança do cosmopolitismo urbano. Eles achavam que era estrangeirado. Eles achavam que era uma coisa afeminada. Eles usavam isso muito termo. E você olha para a homofobia e a misoginia do Bolsonaro, olha para o integralismo. A diferença é que nos anos 30 era uma coisa, do século XXI é completamente diferente, né? Mas nos valores dos integralistas e nos valores do bolsonarismo, você encontra uma quantidade de espelhos imensa. A sua pergunta, principalmente, eu fiz esse nariz de cera inteiro, né? Essa enrolação inteira para te explicar. A sua pergunta é por que eles têm essa coisa... de onde que vem essa raiz comum? É da nossa cultura. A gente tem essa memória histórica coletiva desses valores. E a maneira mais primitiva de ser brasileiro é essa. Só que é uma maneira essencialmente primitiva. Porque o reacionarismo é isso. E é isso que o Bolsonaro representa. E, nesse sentido, ele é o único na história do Brasil independente. Não houve um imperador, não houve um primeiro-ministro no Império, não houve um presidente da República na história do Brasil, ditador ou eleito, que tenha sido reacionário. Bolsonaro é único nessa característica.